pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como por ocasião da revolta, como no dia da tentação no deserto. Quando vossos pais me puseram à prova e viram o meu poder por 40 anos. Eu me indignei contra aquela geração, porque andavam sempre extraviados em seu coração e não compreendiam absolutamente nada dos meus desígnios. Por isso, em minha ira, jurei que não haveriam de entrar no lugar de descanso que lhes prometera. Tomai precaução, meus irmãos, para que ninguém de vós venha a perder interiormente a fé, a ponto de abandonar o Deus vivo. Antes, animai-vos mutuamente cada dia durante todo o tempo compreendido na palavra hoje, para não acontecer que alguém se torne empedernido com a sedução do pecado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Queridos irmãos, minhas queridas irmãs, eu te convido hoje a escutar a voz de Deus. Eu te convido hoje a silenciar o seu coração para que Deus possa falar. Nós precisamos, meu irmão e minha irmã, nos silenciar. Deus, em sua perfeição, Deus é perfeito em tudo, meu irmão e minha irmã. Diferentemente do inimigo que vem e que fala e que nos tenta sem ser chamado, sem ser querido, Deus não. Deus espera que nós nos silenciemos, que nós nos calemos, para que Ele possa falar. Nosso Deus é educado, meu irmão e minha irmã. O nosso Deus nos respeita. O nosso Deus nos dá liberdade. Nós precisamos usar da liberdade que o Senhor nos deu para escolhermos o ouvir, para escolhermos ouvi-lo. E para isso, meu irmão, minha irmã, nós precisamos silenciar o nosso coração. E não somente silenciar, nós precisamos não endurecer o nosso coração, porque não adianta conseguirmos ouvir a voz de Deus e depois darmos as costas ao que o Senhor nos pede, ao que o Senhor nos fala. E Ele quer falar, meu irmão, minha irmã. Ele quer falar a cada um de nós em nosso coração. Nós só precisamos ouvi-lo e pedir a Ele a grande graça de termos um coração maleável, um coração aberto. É só isso que Ele nos pede, meu irmão e minha irmã. E o Senhor fala que Ele se indignou contra aquela geração, daqueles filhos que Ele libertou do Egito. Eles foram libertos, eles viram milagres e prodígios do Senhor. E depois começaram a querer adorar falsos deuses. Depois se esqueceram de Deus. Não compreendiam a vontade de Deus.
e Deus os deixou à mercê por 40 anos. Então, meu irmão e minha irmã, São Paulo nos pede que tomamos precaução, que sejamos precavidos, para que ninguém de nós venha perder a fé, a ponto de abandonar o nosso Deus. Meu irmão, minha irmã, quando nós optamos de livre e espontânea vontade ao pecado, nós estamos de livre e espontânea vontade dando as costas para Deus. O pecado, quando nós caímos, sem querer, é aquele tombo, meu irmão e minha irmã, que nós estamos andando e sem querer tropeçamos e caímos. O pecado assim, ele é um pecado que nós conseguimos a absolvição do Senhor. Qualquer pecado nós conseguimos, mas esse pecado, ele não é um pecado que nós demos as costas para Deus, mas aquele pecado em que nós, de livre e espontânea vontade, sabendo que aquilo é pecado, escolhemos fazer, como se nós, de livre e espontânea vontade, optarmos por nos jogarmos no chão e cair. Esse pecado, meu irmão, minha irmã, nesse momento nós demos as costas para Deus. E ai de nós se morrermos assim em pecado. Se, por exemplo, a pessoa resolveu pecar, a mulher, vamos dar um exemplo, a mulher de livre e espontânea vontade optou por sair com outro homem e trair o seu marido. E na saída do motel, por exemplo, acontece um acidente e mata os dois. Vocês acham que essas pessoas vão para o céu se de livre e espontânea vontade resolveram pecar e deram as costas para Deus? Não, meu irmão, minha irmã. Infelizmente, essas pessoas não vão ter o céu. Só se no momento, um segundo antes de acontecer aquele acidente, eles tiveram a oportunidade de se arrepender amargamente do que fizeram. Aí sim, mas a nossa chance, meu irmão e minha irmã, de arrependimento é aqui na terra. É antes de morrer. Depois da nossa morte, vem o julgamento. E Deus, em sua perfeição, Ele é perfeito na misericórdia, mas Ele também é perfeito na justiça. Não podemos nos esquecer disso. Então, São Paulo nos ajuda falando: antes, animai-vos mutuamente cada dia durante todo o tempo compreendido na palavra hoje, para não acontecer que alguém se torne empedernido com a sedução do pecado. São Paulo nos alerta, São Paulo nos fala. Nós temos que nos animar-vos em Deus a cada dia. Nós nos animarmos com Deus na oração, no jejum, na penitência, nas obras de caridade. São Paulo deu-nos tantos remédios. Nós temos que fazer a cada dia. Nós precisamos vigiar e orar, para não cairmos na tentação e não perdermos a nossa morada eterna com o nosso Deus. Não podemos nos deixar perdermos, meu irmão, minha irmã, porque o nosso castigo pelo que nós escolhemos fazer. Então não é Deus que é ruim, que é mau, é nós que optamos por dar as costas para Deus e seguirmos no pecado. Nós colhemos o que plantamos, meu irmão. Não nos esqueçamos disso nunca. E neste pensamento, e nessa vontade de ouvir a voz de Deus, de ouvir a voz do nosso Criador, do nosso Senhor. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus... Gostou do nosso vídeo? Então nos ajude a levá-lo a mais pessoas. É só clicar no ícone curtir logo abaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Muito obrigada!